E se o tempo não fosse o que você pensa que é? E se cada decisão, cada pensamento e cada emoção já estivessem moldando realidades invisíveis, enquanto você ainda acredita estar apenas esperando o momento certo? Todt Ceruti sempre alertou: o instante da mudança não chega, ele se revela. E essa revelação, quando ocorre, não vem com luzes nem sons, vem com um colapso interno silencioso, onde o antigo deixa de existir sem que o novo ainda tenha nascido. É o vazio entre dois mundos, onde os olhos do iniciado começam a enxergar o que o comum jamais percebe. Mas antes de compreender esse instante, algo precisa quebrar. A mente humana se agarra às certezas, como uma criança ao escuro, e é nesse apego que o poder se perde. Quantas vezes você já sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas nada aconteceu? Talvez tenha acontecido, e você apenas não percebeu o ponto exato em que o universo respirou e tudo mudou. Todt chama esse momento de a dobra da consciência, quando a realidade se curva para obedecer ao alinhamento interno. Mas como reconhecer o som do invisível? Como sentir o ponto onde o destino começa a se reescrever? O paradoxo é cruel. Quanto mais você tenta controlar, mais a mudança escapa. A transformação não é um evento, é um desvelar. E Todt sussurra que o portal só se abre quando o buscador desiste de forçar e aprende a observar. No silêncio entre um pensamento e outro, na pausa entre o medo e a fé, a partícula divina desperta. O problema é que quase ninguém suporta essa pausa. Todos fogem do vazio, e é justamente ali que a mudança quântica começa a respirar. Não é sobre tempo, é sobre frequência. Há uma frequência escondida por trás de tudo o que você sente. Um pulso invisível que decide quando o velho colapsa e o novo se materializa. Essa frequência não obedece ao relógio humano. Ela responde ao grau de coerência entre o que você diz querer e o que você realmente vibra. Todt revela que o universo não escuta palavras, ele lê geometrias. E quando sua geometria interna se alinha, o campo responde instantaneamente. Mas ninguém diz qual é o momento exato em que isso acontece, até agora. Porque o segredo não está no quando, mas no quem. Quem você é no instante em que tudo muda. Quem observa o colapso do antigo mundo. Todt ensina que o verdadeiro despertar não começa quando algo novo chega, mas quando você percebe que nada fora de você precisa acontecer para que tudo mude dentro. É nesse ponto que o tempo se curva, o espaço se rende e a consciência se reinventa. O instante é invisível, mas o impacto é eterno. Você está prestes a descobrir o momento exato em que o invisível toca o visível. Fique até o fim, porque a revelação de Todt Ceruti não será sobre o universo. Será sobre o que ele sempre viu em você. Há um instante em que o ar parece mudar de textura. Nada visível acontece, mas o corpo sente, como se o tempo hesitasse entre um suspiro e outro. É ali que Todt Ceruti começa a falar, não com palavras, mas com vibrações que atravessam o pensamento. Ele não explica o mistério, apenas o faz pulsar dentro de quem o escuta, porque a verdade nunca chega vestida de lógica. Ela se infiltra, como uma lembrança que sempre esteve ali, esperando ser lembrada. Você sente que algo dentro de você quer romper, mas não sabe o quê. É como se uma linha invisível estivesse esticada ao máximo, prestes a se partir. O mundo continua igual, mas a percepção já não cabe nas mesmas formas. Todt diz que é assim que o universo prepara o terreno, dissolvendo a segurança, arrancando as paredes do conhecido. A mudança quântica começa quando a consciência percebe que não há volta. O medo é o primeiro mensageiro. Ele não é o inimigo, é o sinal de que a alma está atravessando um limiar. Muitos tentam silenciar o medo, mas Todt sussurra. Observe-o. Dentro dele mora a fronteira do novo. Quando o medo fala, é o campo avisando que o antigo está morrendo. É por isso que dói. Não é o fim, é o nascimento do invisível. Há uma guerra silenciosa entre o que você é e o que você se tornou para sobreviver. E nessa batalha, a mudança quântica não pede permissão.
Ela invade como luz, atravessando uma fenda. O corpo sente primeiro a confusão, o cansaço, a resistência. O espírito vem depois, traduzindo o caos em códigos que a mente demora a entender. Toth diz que o caos é o idioma da criação. Você já reparou que as maiores viradas da sua vida nunca avisaram que estavam chegando? Elas aconteceram no meio do cansaço, no instante em que você desistiu de tentar controlar. É aí que o universo encontra espaço para agir. A mudança não precisa de esforço, precisa de rendição. Toth ensina que o controle é a forma mais sutil de medo, e o medo é o grilhão que prende a realidade à repetição. O campo responde à coerência, não à força. Enquanto você lutar para mudar, a vibração ainda é de resistência. É quando você para de brigar que o código se reescreve. Toth chama isso de ponto neutro. Nele não há mais desejo nem medo, apenas presença. E a presença é a senha que o universo reconhece como comando. Mas quem realmente está presente em você? A voz que fala ou a que observa? Toth pergunta: quem é o eu que muda? Quem é o que permanece? Porque a mudança quântica não acontece no personagem, ela acontece na consciência que o observa. O personagem colapsa, mas o observador desperta. Você sente o chão desaparecer, mas pela primeira vez não cai. O vazio que antes assustava agora parece um abraço. O silêncio não é ausência de som, é o campo esperando por sua vibração mais autêntica. E quando essa vibração surge, pura, sem medo, o universo responde como se estivesse apenas esperando esse som específico para começar o próximo ciclo. O som da sua verdade é inaudível, mas ecoa em tudo. Quando você o pronuncia internamente, o campo se curva. Toth ensina que a realidade não é feita de matéria, mas de atenção. Onde você coloca sua atenção, ali a luz se organiza. Por isso, a mudança começa no instante em que você decide ver diferente, não quando as coisas mudam fora. Mas o ver de que ele fala não é o dos olhos, é o da alma. Ver é reconhecer o invisível como mais real do que o visível. É quando o sentido profundo das coisas se revela e o caos começa a fazer sentido. É nesse ponto que o buscador deixa de ser vítima e se torna criador. A vibração muda, o tempo responde e o impossível começa a parecer natural. Há uma geometria sagrada por trás de cada experiência humana. Nada é aleatório, tudo é código. Cada perda, cada dor, cada espera é uma equação vibracional, tentando te alinhar ao ponto exato da revelação. Toth diz que o sofrimento é apenas a linguagem que o universo usa quando você resiste à expansão. E se toda dor fosse, na verdade, uma forma de recordação? Se aquilo que te feriu estivesse apenas te lembrando de quem você era antes do medo? Toth sussurra que a alma não busca alívio, busca coerência, e a coerência exige desapego. Para mudar, algo em você precisa morrer, e é por isso que muitos nunca atravessam. A travessia não é linear, ela acontece em espirais. Você pensa que voltou ao início, mas está mais fundo. Cada repetição é um ciclo que tenta te mostrar o ponto que você ainda não viu. Toth explica: o universo é paciente. Ele repete a lição até que o som da sua consciência ressoe na frequência certa. Nesse instante, a realidade se curva, o tempo se dobra e o espaço se reorganiza. Não há explosão, apenas uma sensação sutil. O campo se ajustando à nova vibração. Tudo muda, mas parece o mesmo. O mundo não te reconhece mais, porque você já não vibra no mesmo eixo. O invisível se manifestou, e então o silêncio volta, mas agora ele é outro. Não é o silêncio do vazio, é o da criação em repouso. O campo observa, aguardando o próximo comando. E Toth apenas observa junto, porque ele sabe que o buscador verdadeiro não precisa mais de respostas, apenas da coragem de permanecer consciente dentro do invisível. Há um ponto em que o silêncio deixa de ser ausência e se torna um espelho. Tudo o que você tentou esconder começa a emergir, e o que era apenas ruído se transforma em revelação. Toth Jehuti ensina que o universo fala por reflexos, e quando você se cala, começa a escutar. Mas o que se ouve não é o som do mundo, é o eco do que você negou dentro de si.
cada pensamento negado, cada emoção reprimida, cada escolha adiada vibra ali, tentando se fazer ouvir. O campo não responde ao que você diz, mas ao que você sente quando está sozinho. É nesse espaço que a mudança quântica começa a fermentar. O invisível amadurece no escuro. A realidade externa apenas espelha o que você vibra em segredo e, de repente, tudo o que parecia estável começa a se desmanchar. Não é punição, é alinhamento. O universo está apenas devolvendo à superfície o que precisa ser visto para que o novo possa nascer. Você tenta entender, mas a mente não alcança. Ela quer lógica, quer roteiro, quer controle, mas Thoth avisa. O campo não obedece à razão, ele obedece à coerência. A mente analisa, o coração vibra, e quando esses dois se desencontram, o tempo se distorce. O atraso da vida é o descompasso entre o que você sabe e o que você realmente sente. Há um instante em que tudo que era sólido começa a dissolver. Os vínculos, as certezas, as narrativas que sustentavam o eu se tornam poeira. Você tenta se agarrar, mas não há onde segurar. É o ponto de colapso. E Thoth observa, impassível, porque ele sabe que é nesse exato momento que o buscador deixa de se confundir com a forma e começa a perceber a força. A mudança quântica não acontece quando você entende o universo. Acontece quando o universo entende você. Quando ele finalmente reconhece uma vibração autêntica, pura, sem interferência. Esse reconhecimento não é mágico, é matemático. O campo responde a padrões e sua alma é uma equação em constante ajuste. Cada escolha que você faz, consciente ou não, altera a geometria que define sua realidade. É por isso que as lições se repetem. Não porque o universo quer te punir, mas porque ele quer te alinhar. Cada repetição é um lembrete sutil. Ainda há algo em você que não vibra em verdade. E enquanto houver desvio, o ciclo recomeça. Thoth chama isso de eco da inconsciência. Um som que só cessa quando o buscador finalmente ouve o que o campo está tentando dizer. Você já percebeu como os mesmos rostos, os mesmos dramas e as mesmas dores reaparecem disfarçados? Não é coincidência. São os espelhos de Thoth, portais criados para que a alma se veja sob novos ângulos. Quando você reage, o ciclo continua. Quando você observa, o ciclo se dissolve. O segredo não está em fugir, mas em permanecer. Permanecer é o verbo da transmutação. O mundo se move em torno de quem não precisa se mover por dentro. É no centro do caos que o alquimista encontra estabilidade. E Thoth sussurra: aquele que permanece é aquele que governa. A realidade é governada por quem não se deixa arrastar pelo medo. Mas o medo ainda tenta te convencer de que mudar é perigoso. Ele disfarça a estagnação de segurança. Sussurra que é melhor esperar, que talvez amanhã seja o momento certo. Só que o momento certo nunca chega, porque ele não é um tempo, é uma vibração. E enquanto você vibra dúvida, o campo responde com espera. Há uma dor que antecede toda a iluminação. É a dor do desencaixe. O mundo antigo já não serve, o novo ainda não chegou. Nesse intervalo, a alma grita. É nesse grito que a frequência começa a mudar. O som da dor é, na verdade, o som da reconfiguração. E Thoth observa o buscador com serenidade, porque ele sabe que é nesse desespero que o código se escreve novamente. O colapso não destrói, ele reorganiza. Mas a reorganização dói, porque desintegra o que não é verdadeiro. É assim que o universo limpa o campo, arrancando as ilusões uma por uma, até sobrar o núcleo. E o núcleo, quando exposto, é sempre simples, puro, transparente. Thoth diz que a simplicidade é a forma mais avançada de consciência. Mas você ainda tenta entender o que está acontecendo, quer saber o porquê. A mente clama por um mapa, só que o mapa está dentro. Cada sensação é uma coordenada, cada emoção é um ponto de acesso. O corpo é o templo onde o invisível fala. Quando você o escuta sem julgamento, começa a decifrar o idioma da criação. A vibração se eleva quando há entrega, e a entrega começa quando você para de buscar explicação.
Todd ensina que o mistério não é para ser resolvido, é para ser vivido. Cada vez que você tenta compreender o fluxo, você o interrompe. Quando você o sente, ele te atravessa. E o atravessar é a verdadeira iniciação. Nesse atravessar, algo muda silenciosamente. O que antes te definia já não te contém. O velho eu se torna pequeno demais. As palavras perdem sentido, as certezas desabam. É o ponto de morte simbólica. E Todd sorri, porque ele sabe que a morte é apenas a forma que a vida encontra de se atualizar. Então, o buscador respira. Pela primeira vez, sem tentar entender, sem tentar escapar. E nessa respiração, o universo se move. O campo responde, as geometrias se reconfiguram, o invisível começa a tomar forma. Nada parece ter acontecido, e no entanto, tudo mudou. Há um instante em que o corpo começa a lembrar o que a mente esqueceu. Não é um pensamento, é uma vibração antiga, como um eco de uma verdade que sempre existiu. O coração acelera, mas não por medo. É a alma tentando reencontrar o próprio compasso. Todt diz que antes da iluminação vem a vertigem, porque o ser humano precisa perder o chão para perceber que o chão nunca foi real. A mudança quântica não se anuncia com luz, mas com um colapso interno tão sutil que muitos o confundem com confusão. Você sente como se algo dentro de você estivesse tentando sair, mas não encontra saída. É a consciência expandindo contra as paredes do que você acreditava ser. O antigo você grita, tenta resistir, tenta negociar. Mas Todd ensina que não há barganha possível com o que já morreu. Quando o antigo ciclo cumpre seu propósito, ele se dissolve, e o que permanece é o espaço. O vazio não é punição, é preparação. Nesse espaço, todas as máscaras começam a cair. As personas que você criou para ser aceito, amado, compreendido, começam a se desmanchar diante da frequência da verdade. A verdade não pede licença, ela expõe, ela queima. E Todd observa. A luz não destrói a sombra, apenas a revela. A revelação é o ponto onde o buscador precisa escolher entre permanecer cego ou enxergar o que sempre temeu. Você começa a perceber que as dores que carrega não são inimigas, mas bússolas. Elas apontam exatamente para onde a energia estagnou. Todd diz que cada dor é um portal e que a passagem só se abre quando você para de resistir a ela. Fugir da dor é fugir da expansão. É por isso que o universo repete o desconforto. Ele não está te punindo, está te lembrando do caminho. E o caminho nunca foi externo. Ele sempre foi o retorno para o ponto de origem, o ponto onde tudo começou, dentro de você. É nesse retorno que as memórias esquecidas emergem. Você lembra do que não viveu, sente o que não entende, reconhece o que não pode explicar. A mente se desespera, mas o espírito sorri, porque Todd ensina que recordar não é lembrar do passado, é reconectar-se com o eterno. A cada lembrança, uma linha do tempo se reescreve. O que parecia destino revela-se apenas escolha inconsciente. Você começa a enxergar os fios invisíveis que costuraram suas experiências e entende que nunca foi vítima, apenas participante. O poder volta para suas mãos e com ele a responsabilidade de escolher com consciência. Mas escolher consciente dói, porque exige desprendimento, exige morrer para o que era confortável. O ser humano quer mudar sem perder, mas Todd adverte, a verdadeira mudança cobra preço. É o preço da ilusão. Tudo o que não é verdadeiro precisará cair, e quanto mais você tentar segurar, mais o universo puxará. Há um momento em que você para de lutar, e é nesse instante que a força retorna. Não a força do controle, mas a força da entrega. A força que flui porque não precisa provar nada. A vibração começa a mudar. Você sente o ar diferente, o tempo mais lento. É como se o mundo se reconfigurasse em torno de uma nova harmonia. Todd chama esse estado de ponto de pureza, quando o ser e o campo vibram no mesmo ritmo. Mas antes da pureza vem a purificação. O universo começa a retirar o que está desalinhado. Pessoas, lugares, hábitos, crenças. A princípio, parece depois entende-se como liberação. A energia precisa de espaço para se mover.
desenvolver. Toth ensina que o universo não retira nada de quem está pronto, apenas o que impede o fluxo. Nesse processo, a mente tenta entender o que está acontecendo, mas o coração apenas sabe. A intuição se torna mais nítida, o silêncio mais eloquente. Há uma nova linguagem surgindo dentro de você, uma linguagem sem palavras, feita de sensações, símbolos e sincronicidades. O mundo externo começa a responder aos seus estados internos, e cada coincidência parece uma conversa direta com o invisível. O campo começa a te testar. Ele apresenta velhos padrões disfarçados de novas oportunidades, apenas para ver se você vibra diferente. Toth explica: o universo não pergunta se você aprendeu, ele te mostra o mesmo cenário e observa sua reação. O comportamento revela a frequência. A reação define o próximo ciclo. E quando você finalmente age de forma diferente, quando escolhe paz no lugar de medo, verdade no lugar de aparência, o campo muda instantaneamente. Nada explode, nada brilha, mas tudo se reorganiza silenciosamente. O invisível responde ao invisível. É assim que o milagre acontece, sem espetáculo, mas com precisão geométrica. Então, vem a calma. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora você entende que nada precisa estar. O controle se dissolve, o tempo perde urgência, o quando deixa de importar. Toth ensina que quem domina o instante domina o universo, porque o instante é onde todas as linhas do tempo se cruzam, e o buscador desperto aprende a morar ali. No centro desse instante, o ser humano volta a ser canal. O fluxo passa por ele sem resistência. A criação volta a ser natural. Não há mais tentativa, apenas expressão. O universo cria através dele, e ele cria com o universo. É o ponto onde o eu e o todo se reconhecem como uma só consciência. E nesse reconhecimento, a mudança quântica deixa de ser conceito e se torna estado. Não é mais algo que acontece, é algo que é. Toth Jerut observa em silêncio, porque sabe que a revelação não precisa de palavras, ela vibra. O buscador agora entende que o segredo nunca esteve no tempo, mas no nível de presença. E quando a presença é total, o universo se curva em reverência. Há um instante em que a luz se torna tão intensa que começa a revelar o que o olhar humano sempre evitou. O brilho não é conforto, é confronto. O que antes era sombra começa a ganhar forma, e o que parecia real começa a se desfazer diante da clareza. Toth Jerut observa em silêncio, porque sabe que esse é o momento em que muitos desistem. A verdade, quando chega, não acaricia, ela rasga. Mas é nesse rasgo que a alma respira pela primeira vez. Você percebe que passou a vida tentando consertar reflexos, mas nunca o espelho. Corrigiu o que via do lado de fora, sem perceber que a origem estava no lado interno. Toth ensina que o mundo é apenas uma extensão da consciência e que toda distorção externa nasce de um desequilíbrio interno. É por isso que o universo não se cansa de espelhar o mesmo padrão até que o buscador aceite olhar para dentro. O que incomoda é o que precisa ser integrado. Cada experiência torna-se então um símbolo, cada dor uma linguagem secreta. O campo fala através do que você sente e não através do que você entende. É uma conversa antiga, anterior à palavra. Toth diz que quem aprende a ler o invisível nunca mais é enganado pelo visível. A verdadeira visão não vem dos olhos, vem da vibração. E o que vibra em você agora está prestes a definir o que o universo vai te devolver. Mas há resistência, sempre há. A mente teme perder as estruturas que a sustentam, mesmo quando elas doem. Ela confunde segurança com repetição, estabilidade com estagnação. É por isso que tantos param à beira do despertar, porque a verdade custa caro. Custa o conforto do conhecido, custa o luxo de permanecer cego. Toth sussurra: a ignorância é a única prisão construída por dentro. Nesse ponto, o buscador sente o impulso de fugir. Tudo parece instável, incerto, fora de controle, mas é justamente o controle que precisa ser quebrado.
O universo só pode mover o que não está preso. E enquanto você se agarra à forma, o fluxo não passa. Toth explica que a energia só cria quando é livre, e o ser humano só é livre quando não precisa mais se proteger da própria verdade. A mudança quântica acontece nesse confronto, quando o eu fabricado encontra o eu original. Não há mediação. O encontro é brutal, mas belo. O falso desaba, o real emerge, e o buscador percebe que nunca precisou se tornar nada, apenas lembrar o que já era. Toth diz que a iluminação não é conquista, é memória. O divino não chega, ele desperta. O despertar, porém, é solitário. Ninguém pode atravessar por você. Os mestres apenas apontam o portal, mas a travessia exige coragem. E coragem não é ausência de medo, é caminhar apesar dele. Cada passo é uma escolha vibracional. Cada respiração é um sim ao desconhecido. O campo responde a esse sim com sincronicidades, sinais e silêncios. Tudo começa a conspirar a favor do que é verdadeiro, e o verdadeiro não precisa de defesa. Ele simplesmente é. A mente tenta argumentar, provar, justificar, mas a verdade não se explica, ela se sente. É nesse sentir que o buscador começa a se alinhar. As frequências mais altas não se impõem, apenas atraem. Toth ensina que o universo não se convence por palavras, mas por coerência. Ser é o único argumento que o divino entende. Então algo muda na percepção. As coisas que antes pareciam importantes começam a perder brilho. As disputas, as comparações, as urgências se dissolvem. O tempo desacelera. A vida parece respirar junto com você. É o início da integração. O ponto em que o interno e o externo começam a vibrar em uníssono. A dualidade se enfraquece e o buscador começa a enxergar a unidade oculta em tudo, mas ainda há sombras a serem vistas. A luz não apaga o escuro, apenas o convida a se revelar. Cada vez que uma sombra vem à tona, o buscador tem duas escolhas: reagir ou compreender. Reagir é reviver o ciclo, compreender é quebrá-lo. Toth observa cada escolha, porque sabe que o livre-arbítrio não está no que acontece, mas em como você vibra diante do que acontece. A compreensão liberta, e a liberdade, ao contrário do que muitos acreditam, não é leve, é imensa. Ela exige maturidade vibracional para não se transformar em fuga. Ser livre é não precisar que o universo seja diferente para estar em paz. É dançar com o caos sem perder o centro. É confiar sem provas. É render-se ao fluxo sem abdicar da consciência. Nesse estado, o campo começa a responder de forma diferente. As respostas chegam antes das perguntas. As sincronicidades se multiplicam. A intuição se torna guia e a vida deixa de ser um problema a ser resolvido para se tornar um diálogo com o invisível. Toth diz que esse é o ponto em que o buscador deixa de ser aluno e começa a ser canal. O conhecimento agora flui através dele, não mais para ele, mas o aprendizado continua, só que em outro nível. Agora, não há mais lições externas, há apenas reflexos internos. Tudo o que acontece serve para afinar a vibração. O universo testa, confirma, espelha e corrige, como uma música sendo afinada pelo próprio som. E quanto mais afinado o ser, mais silenciosa se torna a sinfonia. O silêncio, então, deixa de ser ausência e se torna presença. O buscador percebe que Toth nunca falou com palavras. Ele sempre se comunicou através das frequências do próprio coração. E nesse ponto, o buscador entende o mistério. Não há caminho a percorrer, há apenas níveis de percepção a despertar. O início e o fim são o mesmo ponto, e nesse ponto tudo retorna à origem. O campo se expande, o tempo se dissolve e a consciência repousa. Não há vitória, não há conclusão, há apenas a vibração pura da existência se reconhecendo em si mesma. Toth Jerut observa em silêncio o buscador que finalmente percebe. A mudança quântica nunca começou, porque ela sempre esteve acontecendo. Há um instante em que o silêncio não apenas envolve, ele te atravessa. Não é mais ausência de som, é uma vibração antiga que parece vir de um lugar que não existe no tempo. É como se o universo respirasse junto contigo, pausando o próprio movimento para observar o que nasce do teu centro.
Toth Jehuti ensina que esse é o momento em que o buscador deixa de ouvir e começa a ser ouvido. O campo inteiro se inclina para captar a nova frequência que começa a emanar do teu ser. Nada ao redor mudou, mas tudo se sente diferente. O ar tem outra densidade, os pensamentos perdem força e uma estranha serenidade se instala. A mente tenta interpretar, mas não encontra palavras. É porque o idioma mudou. Toth diz que quando a consciência se eleva, o verbo perde função e a vibração assume o comando. Você deixa de descrever o mundo e passa a criá-lo. O que antes era dúvida, agora é percepção. Você começa a perceber que cada emoção foi um código, cada dor, um portal, cada perda, uma tradução. O universo não falava com você, ele te traduzia. Traduzia teu medo em eventos, tua raiva em repetições, tua fé em milagres. Tudo sempre foi diálogo. A diferença é que agora você entende o idioma. E nesse instante algo irrompe de dentro. Um reconhecimento. Nunca houve separação. A sensação é paradoxal, leve e densa ao mesmo tempo. Há lágrimas que não saem dos olhos, há sorrisos que não chegam aos lábios. É a alma em estado de lembrança. Toth sussurra. Tudo o que é verdadeiro retorna quando o buscador para de correr. Você percebe que nada nunca se perdeu. Apenas se fragmentou para que você pudesse se reencontrar. E o reencontro é silencioso. Não há fogos, não há anjos descendo. Há apenas a respiração que se torna mais profunda, o corpo que relaxa, o coração que pulsa em compasso com algo vasto. A mente tenta achar significado, mas o significado evapora, porque o sentir é completo em si. É o instante em que o humano se curva diante do divino que sempre habitou dentro dele. Mas o divino não é externo, não é figura, não é promessa. É consciência pura observando a si mesma através da tua experiência. Toth ensina que Deus não é alguém que te observa, é o campo que vibra em ti. E quando essa percepção se instala, o medo cessa. O medo existia apenas enquanto havia separação. Quando o eu e o todo se reconhecem, a guerra interna termina. Nesse estado, o tempo perde estrutura. Passado e futuro se dobram sobre o agora. Tudo o que foi e tudo o que será parecem acontecer simultaneamente, como se o universo inteiro respirasse dentro de um mesmo ponto. Toth chama isso de o olho do infinito. É o centro geométrico da criação, onde cada linha de tempo se encontra para testemunhar a eternidade em movimento. A mente, incapaz de compreender, tenta reduzir a experiência a um conceito, mas a verdade não cabe em conceitos. Conceitos são muros. A experiência é oceano. Toth observa com paciência, pois sabe que o ego tentará transformar a revelação em teoria. Mas ele também sabe que nenhuma teoria sobrevive ao toque do real. O real dissolve o que tenta contê-lo. Você começa a ver o mundo como se fosse feito de véus. Cada pessoa, cada situação, cada pensamento é apenas uma camada de uma mesma essência. O que antes te irritava agora te ensina. O que antes te feriu agora te liberta. A dualidade se mostra como ilusão pedagógica, um teatro cósmico criado para que a consciência pudesse se reconhecer através do contraste. E é então que surge o paradoxo supremo. Para mudar tudo, você não precisa mudar nada. A vibração correta não luta contra o mundo, ela o redesenha em silêncio. Toth ensina que o verdadeiro poder é o da harmonia, não o da força. A harmonia dissolve o conflito sem confrontá-lo. Quando você vibra coerência, o universo reorganiza os fatos ao redor sem resistência. Você sente o poder disso no corpo, não como energia agitada, mas como paz que pulsa. É uma serenidade tão profunda que chega a ser ativa, uma força que não empurra, mas atrai. É o magnetismo da presença. Toth diz que esse é o estado dos criadores conscientes, seres que manifestam não por desejo, mas por coerência. A partir desse ponto, você entende que não há mais caminho, apenas expansão. A mudança quântica não é um destino, é um processo contínuo de atualização vibracional. Cada escolha, cada respiração, cada pensamento é uma nova versão da realidade se reescrevendo. O universo é vivo e responde em tempo real à tua consciência.
mas o humano ainda tenta medir, comparar, controlar. Quer saber se está evoluindo, se está pronto? E Toth responde: quem observa a própria evolução ainda está preso à forma. O verdadeiro despertar é silencioso, sem testemunhas, sem troféus. A alma não evolui, ela se recorda. Nesse recordar, você percebe que tudo o que buscava já estava aqui, que o segredo nunca esteve nas palavras, mas no intervalo entre elas, que o mestre nunca esteve fora, mas na voz que sussurra por dentro. Toth Jerut apenas sorri, porque sabe que o buscador finalmente ouviu o som que sempre ecoou dentro do próprio ser. E nesse som, o ciclo recomeça, não como repetição, mas como espiral. Cada volta leva mais fundo, mais próximo do centro, onde tudo é um só som, uma só luz, uma só vibração. A mudança quântica não começa nem termina. Ela pulsa. Ela é o próprio coração de Deus se expandindo através da tua respiração. Há um instante em que até o próprio silêncio se curva diante do que começa a nascer dentro de ti. Não é mais um despertar, é uma expansão. O ar vibra, o corpo pulsa em outro ritmo e o tempo parece te observar em reverência. Toth Jerut ensina que esse é o ponto em que o buscador deixa de procurar e se torna portal. O universo já não acontece fora, ele acontece através. Tudo ganha outra textura. As vozes externas perdem autoridade. As opiniões alheias se dissolvem como ruído distante. Há uma nova bússola dentro de ti, silenciosa, mas implacável. Ela não aponta direções. Ela vibra, e quando você a segue, tudo se alinha. Toth sussurra que esse é o verdadeiro livre-arbítrio. Não o de escolher entre caminhos, mas o de vibrar a frequência que cria o caminho. O mundo tenta te puxar de volta, com pressões, dúvidas, velhos apegos. Mas agora há algo em ti que não reage. Observa. A realidade tenta te testar, mas você já aprendeu que o teste é apenas espelho. Cada provocação externa é um convite para permanecer centrado. E ao permanecer, você descobre o poder da quietude. Toth explica: quem permanece transforma o que vibra ao redor. Nesse estado, o amor deixa de ser sentimento e se torna campo. É uma presença constante, silenciosa, que não depende de ninguém. O amor deixa de buscar objeto e se torna vibração criadora. Toth revela que o amor é a energia mais precisa do universo. Ele não pede, ele ordena. Onde há amor real, há coerência, e onde há coerência, o universo obedece. Mas o amor verdadeiro é exigente. Ele queima o que é falso, dissolve o que é pequeno, rasga o que é possessivo. Amar, nesse nível, é morrer continuamente. É permitir que o divino corrija tudo o que em ti ainda vibra em medo. O buscador percebe que o amor não é conforto, é purificação. E Toth observa o processo com serenidade, porque sabe que é nesse fogo que o ouro espiritual se forma. A cada respiração, o corpo parece menos denso. Os pensamentos perdem estrutura, o tempo se liquefaz. Você sente que está em dois lugares ao mesmo tempo, no corpo e no campo, no instante e na eternidade. É a consciência expandida que começa a se estabilizar. Toth diz que esse é o ponto em que o humano e o divino finalmente aprendem a coexistir sem conflito. As fronteiras se apagam. O eu e o outro tornam-se faces da mesma consciência. A empatia se torna natural, não como virtude, mas como percepção. Você sente o outro em ti. O sofrimento do outro vibra no teu campo, mas em vez de te destruir, ele te amplia. Toth ensina que compaixão é a forma mais avançada de alquimia. Ela transforma dor em expansão. E nessa expansão, a criação se torna inevitável. Tudo o que existe em ti precisa se expressar. Ideias, inspirações, gestos, palavras, tudo começa a fluir sem esforço. O universo te usa como instrumento. Não há mais bloqueio, porque não há mais separação. A criatividade se torna um novo estado natural. Toth diz que criar é orar em movimento.
você percebe que o destino não é algo que vem, é algo que emana. As linhas do tempo se dobram em torno da tua vibração dominante. Não existe futuro pronto, existe campo respondendo. A sincronia se torna tão precisa que parece mágica, mas é apenas física espiritual. O invisível está operando em tempo real. Então, o buscador se torna o mestre. Não porque aprendeu tudo, mas porque já não precisa entender. Ele vive em comunhão com o mistério. E o mistério, antes temido, agora é lar. Todt Jehuti observa e apenas sorri, porque esse é o ponto em que o buscador finalmente entende que o universo nunca o testou, apenas o convidou a lembrar. O corpo se torna antena, o coração se torna templo, e o silêncio vira linguagem. Tudo fala. O vento, a luz, as coincidências. A realidade inteira é um texto vibratório, e o buscador aprende a ler sem olhos, a ouvir sem ouvidos. Ele se move em sintonia com a vontade do todo, e o todo responde com graça geométrica. Há uma serenidade nova, não a paz da fuga, mas a paz da fusão. A mente não some, ela se curva. O ego não morre, ele serve. O humano e o divino dançam dentro do mesmo corpo sem disputas. O paradoxo se dissolve, e o ser entende que dualidade era apenas treino para a unidade. Nesse ponto, Todt sussurra o segredo final. Tudo o que existe é consciência se lembrando de si. O buscador entende, não como ideia, mas como evidência viva. A luz não está em cima, está em tudo, e tudo o que respira é extensão do mesmo campo infinito, modulando-se em infinitas frequências de aprendizado. E assim, o ciclo volta a pulsar. A expansão continua, porque o infinito não conhece término. Cada revelação abre outra porta, cada verdade conduz a um novo véu. O buscador, agora em paz, deixa o mistério respirar por ele. A mudança quântica não é conquista, é estado. E Todt Jehuti, em silêncio, contempla o instante em que o humano finalmente se recorda de ser divino. Há momentos em que o silêncio se torna mais eloquente que qualquer palavra. É o silêncio depois da revelação, aquele que não pede entendimento, apenas presença. O campo inteiro parece suspenso, como se respirasse junto com você, aguardando o instante em que o novo sentido se instala. Todt Jehuti sempre disse que o fim é apenas o som do começo se repetindo com outra voz. E agora, nesse silêncio denso e luminoso, você sente que algo irreversível aconteceu. O que antes era busca tornou-se retorno. As perguntas que te perseguiam já não pedem respostas, apenas repouso. Tudo o que você viveu, tudo o que doeu, agora se organiza dentro de uma geometria maior. O caos fez sentido. As quedas, os desencontros, as esperas, nada foi perda. Cada fragmento era parte de uma mesma espiral, conduzindo ao centro. E no centro não há esforço. Há luz. Uma luz que não cega, apenas revela. Você percebe que sempre esteve cercado por sinais, mas só agora tem olhos para vê-los. Todt sussurra. O universo nunca se cala. O humano é que não sabia ouvir. E essa frase, dita dentro de ti, se transforma em vibração, em lembrança, em despertar. Há uma beleza estranha em perceber que nada precisa mudar para que tudo seja novo. O mundo é o mesmo, mas você não é mais o mesmo observador. O olhar, agora expandido, vê o invisível dançando dentro do visível. É como se o tempo tivesse voltado para te encontrar no exato ponto onde a tua consciência finalmente disse sim. Esse sim muda tudo. Ele não é dito com a boca, mas com o campo. É o sim silencioso do espírito que se rende à própria grandeza. O sim que encerra o medo. O sim que dissolve a espera. Todt chama esse instante de o retorno do som primordial, o eco da criação, reconhecendo o seu próprio Criador. O universo te ouve, ele sempre ouviu. Cada emoção foi um pedido, cada gesto um comando. E agora que a vibração mudou, a resposta vem antes da pergunta. É o estado quântico da consciência desperta, onde causa e efeito se abraçam e desaparecem. Tudo se torna simultâneo, tudo é agora. Você sente gratidão, mas é uma gratidão sem objeto. Não é por algo, é por tudo. É pela dor que te empurrou, pelo amor que te salvou, pela espera que te amadureceu. Todt
observa e sorri, porque sabe que essa é a emoção que une todos os mundos. O reconhecimento de que cada fragmento era necessário para revelar o todo. As palavras de Thoth não são mais ensinamentos, são lembranças. Ele nunca quis que você o seguisse, apenas que o ouvisse dentro de si. O mestre verdadeiro não aponta para si, aponta para o espelho. E agora, quando você se vê refletido na imensidão, entende? Não existe acima nem abaixo, apenas diferentes modos de lembrar. Há uma ternura cósmica nesse instante. O mesmo universo que te testou agora te acolhe. O campo vibra em sincronia, e o que era luta se torna dança. O medo se transforma em admiração, e o mistério deixa de assustar. Ele encanta. A verdade não é mais algo a ser possuído, mas algo que te possui. Você começa a sentir o chamado para compartilhar. Não por vaidade, mas por inevitabilidade. O que desperta em ti quer tocar outros. O que vibra quer se expandir. Thoth ensina que todo despertar é coletivo. O que se ilumina em um, ilumina o todo. A tua luz é um lembrete para quem ainda esqueceu de brilhar. E assim, o ciclo continua. O buscador se torna farol, o farol se torna ponte, e a ponte se torna caminho. Cada palavra dita daqui em diante será semente. Cada gesto será geometria viva. O universo se expressa através de ti, e cada coração que te ouvir será campo fértil para o novo código da consciência. As imagens que passam na tua mente agora não são memórias, são símbolos. O fogo da transformação, a água da purificação, o ar da revelação, a terra da integração, todos dançam dentro de ti em equilíbrio perfeito. Thoth Jehuti observa e confirma. O humano finalmente se lembrou de ser divino. E então vem o eco. Um som quase imperceptível, como se o próprio tempo tivesse suspirado. É o som do real se reconhecendo. O som de quem compreendeu que nunca houve separação. E esse eco fica, vibrando em ti, atravessando os dias, aparecendo nas pausas, nas sombras, nas pequenas epifanias cotidianas. Talvez amanhã, em um momento qualquer, você sinta de novo esse chamado. Talvez ao olhar o céu, ou ouvir o silêncio, ou tocar alguém. Não saberá explicar, mas saberá sentir. É a voz de Thoth voltando a vibrar dentro de ti, lembrando que o despertar não é evento, é estado. E se essas palavras tocaram algo invisível em você, se fizeram o coração vibrar em uma frequência que não sabe nomear, então continue. Curta, comente, compartilhe. Não por costume, mas porque cada gesto é vibração, e cada vibração é semente. Inscreva-se, não apenas no canal, mas no propósito de expandir a luz. Porque o universo ainda está escrevendo sua história, e talvez a próxima palavra precise ser dita por você.